Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, nós vamos falar hoje sobre a pandemia de Covid-19, mas antes eu quero ler alguns versículos para os irmãos que estão aqui em Mateus capítulo 4, versículos 5 em diante. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que o diabo usou uma parte do Salmo 91, né, Maria Cláudia, para tentar Jesus e dizer que ele se jogasse de lá de cima. Claro, Jesus é Deus, mas ele estava numa forma humana. Sim. E ele respondeu: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu estou dizendo isso porque tem muitas pessoas crentes agora na pandemia que acham que Deus é obrigado a livrar da pandemia. Claro que Deus livra os seus servos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sim, vamos deixar claro aí também, né, mãe, que quando fala não tentarás o Senhor teu Deus, tem gente que acha que é em relação à tentação em geral, né, que o diabo foi tentar a Jesus. Não é isso. Está falando aí sobre colocar a sua vida em risco. Sim. Não é? É praticamente um suicídio. Sim, é a mesma coisa que a pessoa se jogar do 10º andar e falar: eu sou servo de Deus, Deus vai me segurar e eu não vou morrer. Atravessar a rua sem olhar. Porque tem muito crente que faz isso. Faz, né? faz. Se atira embaixo do ônibus e acha que Deus tem que segurar. Não é assim. Não. Né? E se nós temos que tomar medidas contra a Covid, nós, como todos os outros seres sobre a face da Terra, temos que tomar as precauções, sim. Porque se você tomar todas as precauções e mesmo assim você pegar a Covid, claro que daí você tem que falar: Senhor, eu fiz tudo direitinho, eu tomei todas as precauções, agora minha vida está na mão do Senhor. Mas se você não tomou todas as precauções, como você vai colocar isso diante de Deus se você foi rebelde? Sim. E Deus não tem também obrigação de curar, né, mãe? Tem gente que fica falando: mas onde estão as curas na época da Covid? Primeiro que Deus está curando, sim. Conhecemos inúmeros irmãos e irmãs que estão sendo curados. Sim. Mas também conhecemos inúmeros irmãos e irmãs que estão sendo recolhidos. Por quê? Sim. Porque chega um momento, não é, em que chegou a hora da pessoa também. Sim. Não é? E o Senhor permite. Sim. Porque mas se fosse assim, nenhum crente morreria. É verdade? Ficaríamos aí com 900 anos, 1.200 anos, 2.000 anos. Exatamente. Né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, né, Maria Cláudia? Não podemos tentar a Deus. E agora nós vamos falar da pandemia de Covid, porque a coisa se agravou muito. Nós sabemos que os vírus, todos ou quase todos, têm a capacidade de sofrer mutações, né? Nós vemos isso, por exemplo, com o vírus da gripe. Tanto que a gripe, nós temos que tomar vacina contra a gripe todos os anos. Por quê? Porque cada ano é um vírus diferente, que sofreu mutações. E no caso da Covid-19, nós temos uma mutação que aconteceu em Manaus, que gerou a variante P1. Só para explicar, mãe, o que seria uma mutação, né? É a configuração genética, né, daquele vírus que vai mudar
E por isso a pessoa, e eu acho que você vai falar sobre isso, né, mãe? Vai ter implicações sobre a imunidade da pessoa. Sim, sim. Não é? Uma coisa que eu queria já que você explicasse, mãe, que muita gente está muito enganado. Eu peguei Covid e eu não pego mais. Acha Sim. que é catapora, acha que é, né? Sarampo. Não. Inclusive, temos vários casos de pessoas que já pegaram a Covid e que agora pegaram de novo, principalmente aqueles que tinham a variante antiga e que agora pegaram a variante P1, que é essa mutação que aconteceu em Manaus. E essa variante P1 do vírus é uma variante muito perigosa, por quê? Porque ela é muitíssimo mais transmissível de pessoa para pessoa, mais grave, mais letal, ou seja, ela mata mais. E uma coisa muito preocupante, e isso eu quero falar com os jovens que estão nos ouvindo, porque a variante antiga praticamente não pegava criança nem adolescente. Quando pegava jovem era uma infecção assintomática, os jovens saíam muito bem, às vezes até sem ter sintomas, só que agora a maioria das pessoas internadas, a maioria, são pessoas com menos de 50 anos, e tem muito jovem morrendo, tem criança pegando a doença, tem adolescente pegando a doença. Até criança morrendo também. Até criança morrendo, adolescente morrendo, jovem morrendo, adulto jovem morrendo. Então não é mais aquela epidemia, é uma outra epidemia. Sim. É a epidemia da variante P1. E os jovens têm saído achando que é como era antes, que se eles pegassem a doença, eles não adoeceriam ou não teriam a forma grave, o que não é verdade agora, porque agora os jovens, os adultos jovens estão pegando a forma grave da doença e estão morrendo. Sim, é uma coisa que a gente até comentou, né, mãe? Parece que o brasileiro tem essa mentalidade de que o idoso morrer é normal. Né? Tanto que os jovens levavam o vírus para casa, para os seus avós, para os seus pais, e muitos deles não estavam nem aí com isso. Sim. Porque se for o meu avô que vai para a UTI, não tem problema, eu não vou. E já viveu bastante, já chegou a hora, né? E isso, enfim, é uma crueldade, né, Maria Cláudia? Porque a vida do idoso é tão importante quanto a vida do jovem. E tem outra, essa variante P1 pega idosos também, os idosos continuam morrendo. Sim. Só que agora estão morrendo também os jovens, os adolescentes, as crianças, o adulto jovem. As UTIs estão superlotadas no Brasil todo, não tem mais vaga, porque a pessoa pensa também, se eu pegar eu vou para a UTI. Muita gente já está morrendo na maca, esperando fila para UTI. Sim. E não tem vaga. Sim. E é importante ressaltar, né, mãe, que é porque esse vírus é mais contagioso também. É mais contagioso, né? É mais grave, é mais Sim. letal. E outra coisa, Maria Cláudia, essa infecção, tanto a antiga quanto agora a P1, elas já transmitem quando a pessoa não tem sintomas. Sim. Ou seja, quando a pessoa está naquilo que a gente chama de período de incubação, ela está incubando o vírus está se multiplicando dentro dela, ela não tem sintoma ainda, mas ela já transmite a doença. Isso que é o mais grave, porque a pessoa nem sabe que está infectada e já está transmitindo a doença. Sim, a pessoa pensa, mas eu estou bem. Não tenho sintoma nenhum. Não tem nada. E outra coisa também que é importante falar, viu, mãe? As pessoas falam assim, mas eu estou tomando vitamina C, eu estou tomando, né, alguns outros medicamentos que não são controlados. Eu queria deixar bem claro que tanto para variante antiga como para P1, não existe tratamento preventivo. O que é tratamento preventivo? Eu vou tomar tal e tal remédio e não vou pegar a doença. Não existe tratamento preventivo para coronavírus. Nem cloroquina, nem ivermectina, nem anita, nem vitaminas, nada disso impede da pessoa ser infectada. Às vezes a pessoa está tomando um absurdo de vitaminas, está tomando todas as vitaminas que ela pode imaginar
e ela não está prevenindo a doença. É claro que a vitamina ajuda na imunidade, né, mãe? Mas a vitamina, Maria também Cláudia, não é o adianta seguinte... tomar mais, né? A vitamina é o seguinte, quando a pessoa tem falta de uma vitamina, o corpo sofre. Então, ela tem que repor aquela vitamina que ela está com falta. Por exemplo, a pessoa não toma sol, não fabrica vitamina D, está com falta de vitamina D. Ela tem que repor a vitamina D até ela ficar num nível aceitável. Isso é controlado por exames de sangue, que a pessoa vê se está com falta de vitamina D e se tiver, ela vai repor a vitamina D, por exemplo. Mas se ela tomar vitamina D a mais, ela não vai evitar a Covid. Inclusive, ela pode até chegar no nível de toxicidade se ela tomar demais, sem controle médico. Então, não se automedicar, né? Não se automedicar. Não existe tratamento preventivo, já está aprovado pela ciência que a ivermectina, que a cloroquina, que o anita não são tratamentos preventivos contra a doença, não funcionam. Inclusive, em alguns casos até fazem mal, até têm efeitos colaterais. Não tomem essas coisas. A menos que você esteja usando para outra causa. Sim, por né? exemplo, você tem verminose, você vai tomar a ivermectina ou a anita para verminose, mas não para Covid, né? E o importante são as medidas preventivas para você não contrair o vírus, ou seja, primeira de todas, a mais importante, evitar aglomerações, principalmente em ambientes fechados, ambientes com várias pessoas, janelas fechadas. Isso é perigosíssimo, às vezes poucos minutos, numa aglomeração, a pessoa já pega o vírus. Sim. E por isso é muito importante o uso de máscaras, principalmente no transporte coletivo. Se você puder evitar os horários de pico no transporte coletivo e pegar um ônibus num horário que ele está mais vazio, é melhor. Usar as máscaras. Quais são as máscaras melhores? A máscara melhor é a N95. Depois a máscara cirúrgica e depois a máscara de pano. Mas, de qualquer forma, o importante é usar a máscara. Tem pessoas, né, Maria Cláudia, que usam até uma máscara em cima da outra, né? Sim. E agora tem pessoas também que saem com a máscara, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Com a máscara frouxa, com a máscara com o nariz de fora, com a boca de fora. Abaixa a máscara para falar. Não adianta nada você abaixar a máscara para falar. Tem gente que acha que se não abaixar a máscara, a outra pessoa não vai ouvir. Vai ouvir, sim. Nós, na Igreja Deus é Amor, sempre, desde que começou a pandemia, pregamos com máscara. Sim. Louvamos com máscara. É claro que é muito mais difícil, eu falo porque eu estou no Ministério do Louvor, exige uma técnica para respiração e tudo mais. Mas, irmãos, é muito importante usar a máscara, sabe? Você que é levita, você que louva a Deus, mas eu vou, né, respirar do jeito errado. Deus sabe, né? Você tem que fazer também a sua parte. Use a máscara. Nós estamos vendo muitas pessoas, principalmente da parte do louvor, que estão sendo infectadas. Por quê? Porque cantam sem máscara. Né? Então, use a máscara, mesmo dentro da igreja. Aqui em São Paulo nós não estamos com as igrejas abertas, né? Nós estamos fazendo só culto online, mas você que está numa região que ainda está com a igreja aberta, se você for congregar, né, na igreja mesmo, sem ser o culto online, use a máscara, não tire a máscara em momento nenhum. Mas eu quero comer uma bala, eu quero comer um chiclete. Usa a máscara sempre. Deixa para comer dentro da sua casa, né? Porque tem pessoas que estão o tempo todo também comendo, né, mãe? Mas eu estou comendo, eu estou tomando um cafezinho, né? Eu estou tomando uma água. Fica mascando chiclete no culto, né? Eu acho um desrespeito. Então, deixa para fazer isso quando você estiver na sua casa, num lugar seguro. Porque a coisa está muito feia, né, mãe? Não é que a gente quer alarmar os irmãos, mas está chegando a quase 3.000 pessoas morrendo no Brasil por dia.
por dia. Não está tendo cova mais, não é nem questão de leito mais, não tem mais cova. É verdade. Não é? É muito triste isso. É claro que isso é um sinal dos tempos e os irmãos precisam, então, se conscientizar. Então, como eu disse, de modo nenhum ficar sem máscara. E se você não tem condições de comprar essas máscaras que são mais caras e que são mais difíceis de encontrar, use 2 máscaras, troque a máscara. A máscara de pano não pode ficar mais do que 2, 3 horas, porque ela fica suada e ela começa, então, a vazar, né? E grudar no rosto. Então, use 2 máscaras, ou uma por cima da outra, ou troque a máscara. Leva uma máscara dentro da bolsa do seu bolso, para você não esquecer de jeito nenhum. Sim. E sempre tomar esses cuidados, né, mãe? Sim, cuidados de higienização de mãos. Por quê? Veja bem, se uma pessoa está com Covid, às vezes ela nem sabe que está com Covid, mas ela está com Covid, e ela espirra e põe a mão na boca para espirrar. Depois ela pega numa maçaneta. Aí vem você e põe a sua mão naquela maçaneta que essa pessoa deixou gotículas que ela espirrou naquela maçaneta. Aí você pega a sua mão e leva aos olhos, leva ao nariz, leva à boca, daí você já pegou o Covid. Então, por isso que é importante higienizar as mãos. Lavar as mãos quantas vezes for possível o dia todo. Se não puder lavar as mãos, que é a melhor medida, mas só dá para fazer quando você está em casa ou no seu trabalho, enfim, algum lugar que tem uma torneira, você pode levar o álcool gel. O álcool gel é para você usar quando você não pode lavar as mãos. Tem pessoas, Maria Cláudia, que ficam usando o álcool gel o dia inteiro dentro de casa, não faz sentido. Né? Sim. Por que usar álcool gel em casa? Não faz sentido. Você vai usar álcool gel quando você não tem como higienizar as suas mãos, que você está fora de casa, e você vai usar o álcool gel 70% para higienizar as suas mãos. Lembrando que é água com sabonete, sabão, detergente, né? Não só água. A água com o sabão, sabonete, é mais eficaz do que o álcool gel. Sim. Então, quando você puder lavar as mãos, lave as mãos. Agora, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Como nós já falamos, o fato de pegar a doença não dá imunidade, ou seja, a pessoa pode pegar outra vez. Então, qual que é a única saída, irmãos? A única saída é a vacina. Você que já está na faixa etária, que pode tomar a vacina, tome. Quantas pessoas gostariam de tomar a vacina e não podem tomar porque não estão no grupo prioritário e não tem vacina para todo mundo? Sim. E muitas pessoas que têm idade para tomar a vacina estão recusando tomar a vacina. Sim. E está mais do que comprovado que essas vacinas funcionam. Inclusive, existem pesquisas mostrando que essas vacinas que estão disponíveis aqui e outras que ainda não estão disponíveis, mas já estão disponíveis em outros países, funcionam contra a P1, que é essa variante de Manaus. Sim. Então, é sempre bom que a pessoa procure a vacina se ela tem o direito de tomar a vacina. Sim. Tem pessoas que querem tomar, mas não tem vacina disponível e não tem o que fazer. Temos que esperar o governo comprar essas vacinas, mas pelo jeito ainda vai demorar, né? As vacinas estão sendo compradas, mas a entrega ainda não está garantida, ainda não chegaram. Então, vocês que têm o privilégio de tomar a vacina, tome a vacina, porque a vacina protege, inclusive contra essa cepa P1, que é essa cepa nova, que é essa cepa perigosa. Sim, só uma observação a ser feita, né, mãe? As pessoas que estão imunossuprimidas, né? Mas, Maria Cláudia, imunossuprimidas são as pessoas que é uma parte ínfima da população. Sim. É só ela procurar o seu médico e ver qual vacina que o médico indica, porque são vacinas diferentes que agem de forma diferente. Sim. Então, para nós finalizarmos, né, nós queremos também lembrar os irmãos, então, mais uma vez, o fato de você ter ficado com o Covid não significa que você desenvolveu uma imunidade, né? E, além disso,
para essa nova cepa, né? Para essa nova fase. E além disso... Insistir, Maria Cláudia, de novo com os jovens. Sim. Os jovens estão brincando, Maria Cláudia. Sim. E existem estudos também, né, mãe, que uma parte das pessoas que contraem Covid, não necessariamente na forma mais grave, mas essas pessoas têm depois dores crônicas, né? Ah, sim. A pessoa pensa que porque ela saiu bem de uma Covid, ela não vai ter problema nenhum. E existem estudos mostrando que grande parte dessas pessoas, talvez até um quinto, 20% dessas pessoas, acabam tendo dores crônicas. Olha que coisa terrível, dor de cabeça, dor nos membros, enfim. Sem além daquele pessoas cansaço... que foram entubadas, né? E tem, né, todo um resquício, né, disso. Olha, além de ter o cansaço, que o cansaço, algumas pessoas pode durar até meses, aquela fraqueza, né, aquela dificuldade de sair da cama, ainda tem as dores crônicas, que é uma coisa terrível, né? Tem estudos feitos pelo Ambulatório da Dor, do Hospital das Clínicas, da USP, em São Paulo, que mostram que as pessoas ficam com dores crônicas depois que sararam da Covid. Olha que coisa terrível essa doença, né? Sim. Então, não caiam nessa ignorância, irmãos. Eu vou pegar, eu tô bom, eu sou forte, eu tenho físico de atleta, né? Eu tenho, enfim, uma disposição física que não vai me derrubar. Não façam isso, irmãos. Vigiem, a Bíblia fala, vigiai e orai. Né? Então nós temos que vigiar. Vigiando, não tentando a Deus. Exatamente. Acabamos de ler na Bíblia. Exatamente. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, não deixou ser tentado pelo diabo, quando o diabo falou, atira-te daqui. Sim, né? Porque isso é uma afronta a Deus também, né, mãe? Sim. Quando você não está fazendo a sua parte, você está desafiando a Deus. Sim. Você está querendo forçar a Deus, coagir a Deus. Está querendo mandar em Deus. A te livrar. É. E Deus não tem obrigação de livrar ninguém. Sim. Né? Lá na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para o rei, né? Se Deus quiser nos livrar, glória a Deus. Se Ele não quiser nos livrar também, Ele continua sendo Deus. Sim. Né? Deus não tem obrigação. Tem pessoas que têm essa ideia absurda de que Deus tem obrigação de curar, Deus tem obrigação de livrar, Deus tem obrigação de fazer a sua vida virar uma maravilha. Sim, não inclusive, é isso. distorce uma parte de Timóteo que fala que Deus é fiel, mas ali está escrito que se nós formos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele é fiel à sua palavra, Ele não é fiel a nós, não é um cachorrinho que é fiel a nós. Porque tem gente que usa essa frase, Deus é fiel, mas Deus é fiel à sua palavra. Se a gente for infiel, Ele continua sendo fiel à sua palavra. Aí diz respeito à essência de Deus, né? As pessoas não conseguem entender isso, que não é em relação a um compromisso conosco, é um compromisso com Ele próprio, porque é a essência de Deus. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A Bíblia diz que a única impossibilidade que existe para Deus é de que Ele minta. Né? Então Deus é a verdade. Então por isso que Ele é fiel à verdade, à sua essência. Sim, está escrito aqui, ouvintes, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 em diante. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Sim. Então, irmãos, vamos vigiar, né? Primeira coisa é evitar aglomerações. Eu não tenho como. Então, procure outras formas, como minha mãe disse, né? Você que não consegue ir a pé, ir de bicicleta, ir com Uber, com seu carro, enfim, você precisa usar, por exemplo, o transporte público. Tenta usar num momento que não seja um momento de aglomeração, mesmo que você vá ficar um pouco mais cansado, ter que acordar mais cedo, mas vale a pena você zelar pela sua vida. Evite lugares fechados, evite lugares de aglomerações. Não
frequente lugares de celebrações. Parece que é uma coisa maligna, mãe. Todo mundo precisa celebrar tudo. Meu Deus do céu, vamos... Comes e bebes. Exatamente. Não pode ficar nunca sem um comes e bebes. Outra coisa, abrir as janelas. Abra as janelas. Tão simples. Sim. Não fique se alimentando em lugar fechado. Procure, né, comer na sua casa ou num lugar onde você esteja sozinho, de preferência, ou num lugar aberto, tá? Para você poder se proteger. Lugares que são fechados e que nós precisamos ir, por exemplo, como a igreja, sempre com máscara, sempre. Não tire a máscara nunca. Tá? Não tem necessidade de ficar bebendo, comendo na igreja, mascando chiclete, como eu disse, né? Não tem necessidade de abaixar a máscara para falar, mesmo que você fique um pouco mais rouco, de falar um pouco mais alto, mas vale a pena, por enquanto, nós fazermos esse tipo de sacrifício. Então, use máscara, troque a máscara com frequência, se for a máscara de pano. Coloque talvez até uma máscara por cima da outra, se você está achando que a sua máscara está um pouco mais difícil de segurar aí, né? Ou fazer essa proteção. E vamos vigiar e vamos orar uns pelos outros, vamos ajudar uns aos outros. Você que consegue ajudar uma pessoa que não está podendo se locomover, por exemplo, se você pode fazer a compra para a pessoa, não é? Fazer um sistema, por exemplo, de uma escala, não é? Você faz a compra para o seu vizinho, na semana seguinte ele vai e faz para você, enfim, por alguém da sua família. Tá? Vamos tentar fazer isso, irmãos, e ajudar uns aos outros, lembrando que tem pessoas que estão padecendo de fome também. Nós estamos no programa da Fundação Reviver. Ajude a Fundação Reviver. Você pode fazer a sua transferência bancária pelo seu próprio celular. Quanta gente está precisando de ajuda. Então, vamos ajudar uns aos outros, vamos ser solidários e vamos orar uns pelos outros. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, quantas pessoas que estão nesse momento necessitando de ar, necessitando de uma ajuda do Senhor. Quantas pessoas que não conseguem mais achar vagas nos hospitais, Senhor. Tem misericórdia do nosso Brasil. Sara a nossa nação. Sara a nossa terra, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia agora essas irmãs que estão orando pelo seu filho, que estão orando pelo seu neto, que estão orando pelo seu esposo. Essas pessoas que estão apresentando seus entes queridos agora, tem misericórdia, Jesus. Oh, meu Deus, venha dar o livramento, venha visitar, Senhor, visita, Senhor, os nossos entes queridos, aqueles que nós estamos orando agora, estamos apresentando, Senhor. Esteja com eles naquele leito de hospital. Sopra, Senhor, sopra o teu espírito sobre o pulmão dos teus filhos agora, das tuas filhas, Senhor. Estejam com as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão precisando de força, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém.